2 Timóteo 1, eu vou ler do 1, primeiramente, até o 14. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo, que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Quantos discípulos você tem? Quantos filhos você tem? Quantas pessoas você poderia dizer que investe na vida daquela pessoa e que ao ponto até mesmo dela considerá-lo como um pai na fé? Quantas pessoas você tem que você cuida até mesmo de não conseguir passar um dia sem mandar uma mensagem, porque você está preocupado com a vida daquela pessoa e quer saber como ela está naquele dia, e quer saber como que você pode ajudá-la em suas necessidades? Quantas pessoas você tem assim no seu ministério? E eu estou dizendo isso porque quantas pessoas? Porque muitas vezes os pastores podem dizer: não, mas eu sou pastor de uma igreja de 60, de uma igreja de 100 membros, de uma igreja de 200 membros, eu sou pastor de uma igreja grande. Ok, mas dentro desses membros sempre vão ter aqueles que você vai ter um maior cuidado, não porque você ama mais ou ama menos, mas porque Deus tem te guiado a cuidar dessas pessoas em especial. Cada um de nós teremos pessoas assim. Quantos você tem para de fato investir na vida daquela pessoa? Pode ser um jovem que talvez falou que quer ser futuramente um pastor, quer ser futuramente um missionário, uma pessoa que você cuida, pode ser até mesmo seu filho mesmo de sangue. Quantos você investe ao ponto e tem ajudado ao ponto de ter um cuidado máximo com essa pessoa? Paulo, como nós já falamos, ele estava preso. Ele escreve então ao seu filho na fé. E essa palavra para muitos hoje pode até parecer estranha. Como que você pode chamar uma pessoa que não é seu filho, de fato, como um filho? Mas é curioso que até mesmo eu sendo jovem, tenho 30 anos, eu já tenho pessoas que me chamam de pai, mesmo quase tendo a minha idade, mas já me chamam de pai, pelo cuidado que a gente tem com essas pessoas. Tem até
Eu tenho até uma filha na fé que tem quase a minha idade, que foi a minha adolescente, hoje trabalha aqui comigo, aqui no Piauí, e toda vez que me vê, pede bênção, né? Eu acho até estranho, porque eu nunca fui de pedir bênção. Ela vem toda vez, pai, bênção, e eu vou lá e dou a bênção. Ela é 5 anos mais nova do que eu. Mas é interessante o quanto que o Evangelho ele pode proporcionar essas amizades, essa familiaridade que nós temos então em Deus. Paulo, ele estava então nesse momento e ele está preocupado com o seu filho, está preocupado com o seu filho na fé, porque a situação em que Timóteo estava vivendo, talvez porque ele soube em uma carta, ou pela própria carta de Timóteo escrevendo, ou por alguma outra pessoa que contou, talvez Lucas, que talvez foi em Éfeso, soube de alguém e voltou para Paulo, contando como que estava o seu filho na fé. E Paulo aqui está extremamente preocupado com aquele que talvez estivesse passando por um momento difícil. Primeiramente, então, versículos 3 ao versículo 5, Paulo ele começa elogiando Timóteo, como ele faz em toda a carta, né? Quase todas as cartas ele faz isso. Ele é muito astuto nesse sentido, porque ele sempre começa elogiando, eleva a pessoa para depois começar a dar as suas cacadas, né? Ele lembra então, versículo 3 ao 5, há uma lembrança e uma gratidão de Paulo pela vida de Timóteo, mas aqui não é falsidade. De fato, Paulo ele é muito grato pela vida do seu filho. Diz então que ele dá graças a Deus, a quem desde os seus antepassados ele serve com consciência limpa, porque sem cessar ele lembra de Timóteo nas suas orações noite e dia. E isso já demonstra um maior cuidado que nós podemos ter com a pessoa. O maior cuidado que nós podemos ter muitas vezes não vai ser no aconselhamento, muitas vezes não vai ser ensinando a Escritura. Não, eu tenho cuidado com você porque eu ensino a palavra de Deus. Muitas vezes o maior cuidado que nós podemos ter com uma pessoa e a maior demonstração de amor que nós podemos ter com uma pessoa é orando por ela. Minha esposa sempre me pergunta, quantas vezes você ora por mim? Quantas vezes você ora por mim? Você orou por mim? E nós, na forma de demonstrar amor pelos nossos filhos na fé, pelos nossos parentes, é orando por eles, é colocando a vida deles diante de Deus. Paulo não tinha um WhatsApp a todo momento para mandar uma mensagem, né? E aí, Timóteo, como que está a sua vida hoje? Não tinha isso. Então a única maneira dele guardar o seu coração, não ficar tão preocupado com a vida de Timóteo, é orar por ele de dia e de noite. É interessante que ele fala isso, de dia e de noite, ou seja, a todo momento eu lembro de você em minhas orações. Ele também se lembra, não somente de orar por Timóteo, mas ele também coloca aqui que ele lembra das suas lágrimas. Ele lembra o quanto que Timóteo estava sofrendo, talvez por 2 motivos. Um dos motivos, talvez, que Timóteo estava sofrendo é porque ele de fato era frágil na sua saúde, e talvez ele sofria com alguma doença e sofria e chorava por conta disso. Ou talvez, simplesmente, talvez é mais provável aqui, o Paulo está colocando, dos sofrimentos espirituais, sofrimentos de ministério. É bem provável aqui que Timóteo estava sofrendo com alguma situação que estava acontecendo, como nós vemos nessa carta, e isso chegou a Paulo, e Paulo está dizendo: eu lembro das suas lágrimas, eu lembro do seu sofrimento. O que nos ensina também que muitas vezes nós só lembramos do nosso sofrimento, das nossas preocupações. Muitas vezes nós vamos conversar com algum amigo, com alguma pessoa que está no ministério, e às vezes a gente não escuta o que aquele irmão está passando. Eu já fui me aconselhar com vários pastores, de mostrar tudo que estava acontecendo comigo naquela situação e chorando. E muitas vezes os pastores batiam no meu ombro e falavam assim: é isso mesmo, seja bem-vindo ao ministério. Totalmente insensível, de fato. Mas Paulo aqui está colocando: eu lembro das suas lágrimas, eu oro por você, eu tenho cuidado, eu estou ansioso para ver você, para que eu possa transbordar de alegria.
Paulo está colocando: eu não estou feliz de estar longe de você, não estou feliz de ver as suas lágrimas, estou chorando junto com você. E por fim também ele diz que se lembra da sua fé sem fingimento. De fato, ele lembrava que a fé de Timóteo não era uma fé falsa, mas uma fé verdadeira, que foi ensinada primeiramente pela sua avó Lloyd, depois pela sua mãe Eunice, e também habitava em sua vida. Paulo está lembrando então de 3 coisas. Primeiro, ele lembra de orar por Timóteo. Segundo, ele lembra das lágrimas de Timóteo, dos seus sofrimentos. E então ele lembra da sua fé. Ele lembra que de fato é uma lembrança para si e uma lembrança para Timóteo também. Olha, eu lembro e estou te lembrando que de fato a sua fé não era uma fé sem fingimento. Então, se agora é, que você volte a escutar aquilo que a sua mãe, aquilo que a sua avó te ensinaram. Então, dos versículos 6 ao versículo 10, Paulo, ele primeiro se lembra de Timóteo e agora ele vai lembrar Timóteo. Ele lembra de reavivar o dom. Ele lembra que Timóteo deve permanecer, então reavivar o dom do ministério. Versículo 6 começa assim: por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Paulo parece lembrar daquele momento em que ele foi consagrado ao ministério, que Timóteo foi consagrado ao ministério. Olha, lembre-se daquele dia. Lembre-se que talvez naquele dia, naquele dia especial, você fez um compromisso. Lembre-se que naquele dia em que você foi consagrado ao ministério, você disse: eu quero servir a Deus, ainda que o sofrimento venha, ainda que a morte venha, eu quero servir a Deus. E Paulo está colocando para Timóteo: olha, lembre, para que você não desista. Lembre quando você foi corajoso. Por quê? Versículo 7: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está colocando: olha, não seja um covarde, não desista do seu ministério, mas continue firme. Lembre daquele dia e lembre-se que Deus não te deu um espírito qualquer, mas te deu um espírito que vai de fato fazer com que você permaneça em amor, em moderação e em poder. Paulo então reanima, mostrando essas 3 coisas. Primeiro, que Deus não tinha dado um espírito de covardia para ele. Segundo, que Timóteo não deveria se envergonhar do testemunho do nosso Senhor e nem do testemunho dos discípulos de que Jesus. Ele diz: não se envergonhe de Cristo e não se envergonhe de mim. Porque talvez Timóteo estava desanimado pelo fato de ver que o seu pai na fé, que tinha servido tanto a Deus, agora estava em sofrimento. Talvez o pensamento de Timóteo era: será que vale a pena realmente servir a Deus? Uma crise de identidade, no caso? Talvez, porque eu servi tanto a Deus, Paulo serviu tanto a Deus, e agora no final da sua vida está preso em um calabouço. Será que vale a pena servir a esse Deus até o fim? Será que a minha vida não será também um fim como a vida de Paulo, sofrendo desse jeito? E por isso ele diz que ele deve participar dos sofrimentos que o Evangelho traz aos seus discípulos. Diz então: olha, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para... no versículo 8, no final do versículo 8, ele diz assim: pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, o que Paulo está colocando é: o Evangelho, o ministério, não vai te trazer prosperidade, não vai te trazer riquezas. O Evangelho vai te trazer sim sofrimento, e muito sofrimento. E não é à toa que muitos pastores desistem, porque não foram ensinados que o Evangelho traz sofrimento. Um dos maiores conselhos que eu recebi antes de entrar no seminário, e inclusive do meu pai, foi: você tem certeza? Você tem certeza que você quer ser pastor? Você tem certeza que você quer sofrer? É isso que você quer? E eu: sim, é isso que Deus está me chamando. Muitas vezes não é nem o que eu quero, mas é o que Deus está me chamando. E eu queria de fato. Mas é isso que eu vejo que Deus está me chamando.
E Paulo está colocando aqui, lembre-se, não se envergonhe dos meus sofrimentos. Então Paulo lembra a Timóteo e a nós também, qual é este evangelho a qual nós somos encarregados de participar? Qual é este evangelho a qual nós somos encarregados de sofrer? Qual a importância desse evangelho? Qual a riqueza desse evangelho? Ele traz assim cinco coisas aqui que o evangelho de fato é. Primeiro, nós sabemos que Deus nos chamou com a sua santa vocação. Então Deus não nos chamou como uma ideia, como algo, eu quero chamar você, não, mas com a sua santa vocação. Segundo, nós somos chamados segundo a obra de Jesus Cristo. Nós somos chamados segundo as nossas obras, mas sim segundo a obra de Cristo Jesus. E Ele nos chamou antes dos tempos eternos. E esse é o Evangelho. Deus nos escolheu antes dos tempos eternos. Quarto, esse Evangelho é manifestado por meio de Cristo Jesus. O Evangelho é manifestado por meio da graça, por meio da obra de Cristo Jesus. E 5, este Evangelho, ele destruiu a morte. Cristo Jesus destruiu a morte e trouxe luz. O que Paulo então está nos lembrando, e lembrando Timóteo, é que esse Evangelho nada mais, nada menos é do que a graça de Cristo Jesus, e que vale a pena sofrer por este Evangelho, vale a pena viver este Evangelho. Nós, como pastores, devemos ser lembrados várias e várias vezes do que é de fato o Evangelho de Cristo Jesus. E por fim, versículo 11 ao versículo 14, Paulo ele encerra dando um exemplo da sua vida e também exortando Timóteo a permanecer na doutrina correta. Diz então que para este Evangelho da graça de Deus, essa riqueza do Evangelho, ele foi designado pregador, apóstolo e mestre. Para este Evangelho ele foi designado pregador, apóstolo e mestre. E é por isso que ele está sofrendo essas coisas. É por isso que ele sofre. É por isso que ele está na prisão. Porque ele foi considerado por Deus, foi chamado por Deus para isso. Ele está nos mostrando, olha, nós também, vocês também pastores, também são chamados a sofrer. Se você é designado como um pregador, como um mestre, não mais como apóstolo, mas como um pregador e como mestre, sim, você também é chamado a sofrer, e você vai sofrer em algum momento. No entanto, ele diz, não me envergonho, eu não me envergonho do sofrimento, eu não me envergonho de ser chamado por Deus, eu não me envergonho de ser pregador, apóstolo, mestre. Isso não é uma vergonha para mim, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. O que nos faz permanecer no Evangelho, o que nos faz permanecer no ministério, o que faz permanecer no nosso chamado, não é a prosperidade que o Evangelho pode dar, não é uma igreja que cuida da sua vida, não é ter uma casa, não é ter um carro, não é nada disso que te faz permanecer no ministério. Se são esses bens materiais que te chamam ao ministério, logo você vai desistir. O que te faz permanecer no ministério é saber em quem você tem crido, é saber o que você faz na sua vida. O pastor que está lá hoje em Piripiri, que é esse que eu deixei, o pastor Rafael, teve um dia que ele estava fazendo um desenho. A gente estava conversando na hora do almoço, estava fazendo um desenho, e o desenho ficou muito bonito. Realmente o desenho assim, ele desenhou algo assim, eu não lembro qual era o desenho, mas o desenho ficou bem bonito, né? E aí uma irmã da igreja chegou para ele e falou assim, nossa, Rafael, você desenha tão bem, por que você não vira um desenhista? E aí na hora ele respondeu brincando, mas sério ao mesmo tempo, ele falou assim, faça de mim, Satanás. Sai daqui, você acha que eu vou trocar o meu Cristo por causa de um desenho? Ela se assustou, né? Tipo assim, ele falou meio brincando, mas meio sério ao mesmo tempo. Se assustou, não, mas não foi o que eu quis dizer, eu não quis dizer isso e tal, não sei o que.
mas porque muitas vezes os pastores eles trocam, eles quis dizer, né? Muitas vezes os pastores trocam a sua vida de ministério por uma vida de ganância, por uma vida de lucro, e de fato não querem sofrer pelo Evangelho, não querem sofrer de fato pelo ministério, porque ele sabe muito bem em que ele crê. E foi interessante que a resposta foi tão de imediata, sem pensar, que depois que ele veio, meu irmão, me desculpe, eu respondi meio ríspido, mas é porque de fato eu tenho confirmado no meu coração e na minha mente, daquilo que eu creio, e eu creio em Cristo Jesus, e eu creio que eu não vou deixar o ministério por qualquer outra coisa neste mundo. Eu vou permanecer porque foi para isso que eu fui chamado. Ele está certo em que ele crê e está certo de que Deus é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até o dia. Paulo estava numa situação que talvez estava desconfiando, estava aqui pensando, poxa, será mesmo que se eu permanecer aqui sofrendo por Cristo Jesus, Deus vai me salvar no grande dia? E a resposta é sim, e eu estou certo que Deus está me guardando, que mesmo que eu morra, a graça de Cristo me basta, e eu irei então até o grande dia encontrar com Cristo. E portanto, por causa disso, então ele dá primeiro o seu exemplo e agora uma exortação para que Timóteo mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Mantenha o padrão das sãs palavras. Que sãs palavras é essa? Da doutrina correta. Mantenha a doutrina correta. Não se perca em vãs filosofias, como ele vai argumentar no capítulo 2. Não se perca em historinhas de velhas caducas, como ele coloca, em fábulas, em genealogias. Não se perca nessas coisas que não são a essência do Evangelho e que trazem mais briga, que trazem mais discussões inúteis do que de fato a essência da sã doutrina. Se você vai gastar a sua vida em algo, mantenha então a sã doutrina. Versículo 14 ele diz então que por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. E é o que nós veremos. Que tesouro é esse? O tesouro que nos é confiado em vasos de barro, em vasos inúteis, mas Deus confia este tesouro a nós. Esse tesouro é o próprio Evangelho de Cristo Jesus. Para encerrar então, o apóstolo prisioneiro lembra do seu discípulo com gratidão e o relembra do ministério do Evangelho para que ele mantenha firme a sua vocação. O apóstolo prisioneiro lembra do seu discípulo com gratidão e o relembra do ministério do Evangelho para que ele mantenha firme a sua vocação. Timóteo não foi o primeiro e nem o último discípulo de Cristo Jesus, e nem o último profeta, e nem o último homem de Deus que muitas vezes desistiu do Evangelho. Nós vemos inúmeros, na verdade quase todos os personagens que nós vemos no Antigo Testamento, quase todos, em algum momento da sua vida, deram uma cambaleada, deram uma escorregada, em algum momento da sua vida desistiram um pouco. Nós vemos o exemplo de Elias, por exemplo. Elias, naquele momento ali que desce todo fogo sobre todos os idólatras ali, e aí mais de 1000 pessoas praticamente se reunidas naquele momento. Ele faz aquele milagre acontecer, o fogo desce do céu, mas aí logo em seguida, quando Isabel está ali atrás dele, o que ele faz? Não, eu vou me esconder, eu estou com medo, eu vou me esconder aqui porque essa situação, eu não quero ser perseguido, eu não quero morrer. Mas é logo em seguida quando Deus chega para ele e fala assim: não, Deus, tira a minha vida que é melhor. E aquele momento trágico então na sua vida, aquele momento de sofrimento, parece que ele desiste então no ministério. Moisés, no final da sua vida, Deus fala: olha, vai lá falar com uma pedra. O que Moisés faz? Não, eu vou bater nessa pedra porque afinal eu sou o poderoso. Sou eu quem faço as coisas, provavelmente esse é o seu coração, sou eu quem faço as coisas. E foi proibido então de entrar na terra prometida. Tantos e tantos homens, Davi, a gente pode citar tantos e tantos outros, que muitas vezes
deram uma vacilada, seja no meio do seu caminho ou no final do seu caminho. E são exemplos que para nós devem servir de fato como referência para as nossas vidas. Em momentos em que estamos desistindo do ministério, em momentos em que estamos desanimados, olharmos para esses exemplos e ver como que eles foram restaurados por Deus, como Deus restaurou a vida deles para encerrarem a sua carreira de maneira correta. Eu sei em quem tenho crido, e essa é a essência de tudo. Saber em quem nós temos crido é o que vai nos permanecer no Evangelho. Saiba muito bem em quem você crê. Saiba muito bem o que você espera. E se você crê em Cristo Jesus verdadeiramente todos os dias de sua vida, você vai permanecer então no Evangelho. Se você aguarda o dia final com esperança, com fé, com amor, você vai permanecer até o final. Não somos nós por nós mesmos que permanecemos no Evangelho, mas é Deus quem nos guarda dia após dia até o dia final. Então, quando chegar no final de sua vida, alguns mais velhos do que outros aqui, eu já começando há pouco tempo, mas que ao chegar no final do seu ministério, você não bata no peito e diga: olha o que eu fiz, olha como que eu permaneci no Evangelho, mas você bata no peito em reverência a Deus e diga: foi Deus quem fez isso, é Deus que me guardou, é Ele quem fez essa obra em nós, é Ele que fez essa obra em mim. Eu apenas deixei Deus me guardar. Eu apenas coloquei a minha esperança em Deus. Eu apenas coloquei a minha confiança no Senhor. E é Ele quem me preservou. E é isso que nós vamos aprender na carta de Paulo a Timóteo. Que essa carta possa nos dar uma esperança real. Talvez alguns aqui estão desistindo do ministério. Talvez alguns passando por lutas. Que nós sejamos então como Paulo a Timóteo, batendo no ombro um do outro, dizendo: meu irmão, vamos permanecer. Meu irmão, se você crê que é isso, para isso que você foi chamado, então vamos permanecer firmes no Evangelho. O Prega a Palavra, ele é muito bom, não só para a gente estudar a Palavra de Deus, mas para a gente conhecer pastores, parceiros de ministérios, e poder ajudar um ao outro a permanecer na fé. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque por nós mesmos, se nós quiséssemos simplesmente entrar no ministério, entrar a ser pregadores da Tua Palavra, se a vocação não fosse do Senhor, logo nós desistiríamos de continuar, porque não é fácil, Deus, não é fácil permanecer, não é fácil ser fiel ao Senhor, não é fácil permanecer nessa doutrina, não é fácil permanecer pregando somente aquilo que a palavra diz. Nós queremos muitas vezes adicionar as nossas ideias ao texto. Nós queremos ser criativos. Nós queremos ter ministérios grandes. Mas, ó Deus, o que o Senhor nos chama é para permanecermos fiéis ao Senhor, para permanecermos fiéis à Sua palavra, é para permanecermos fiéis na Sua doutrina. E mesmo que o Senhor não nos dê prosperidade, não nos dê igreja grande, não nos dê qualquer outra coisa do tipo, ainda assim devemos permanecer fiéis, mantendo a sua doutrina. Ó Deus, mesmo que venha o sofrimento, mesmo que venha as lutas, que o Senhor nos guarde até o dia final. Nos ajude a voltar à essência do Evangelho. Se nós nos perdemos no meio do caminho, nos ajude a lembrar daquele dia em que fomos consagrados ao ministério. Se nós nos perdemos no meio do caminho, nos ajude a lembrar do que nós fomos ensinados, talvez pela nossa mãe, talvez pelo nosso pai, por algum amigo, por algum parente, por algum pastor no passado. Nos ajude a voltar à essência do Evangelho, aquilo que nós fomos ensinados. Nos ajude a permanecer fiéis ao Senhor. E ao estudar essa carta, que o Senhor nos ensine a sã doutrina. Renove o nosso coração, renove o nosso ministério. Tira de nós, ó Deus, qualquer coisa que tenha nos impedido de ser alegres, mesmo em meio ao sofrimento. É o que oramos, em nome de Cristo.